Meu filho passou no vestibular. Ah, é? Pra qual curso? Fisioterapia. Fisioterapia não dá dinheiro. Você escolheu a profissão errada, você vai passar fome. Quantas vezes nós já ouvimos isso, pessoal? Agora eu quero dizer pra você. Será que essas pessoas não estão certas? Talvez sim. Você há de convir que muitos fisioterapeutas passam necessidades. Alguns estão até fazendo outras atividades. Mas será que é a forma como eles estão fazendo ou será que é a profissão mesmo de fato que não dá dinheiro? Você quer saber a verdade? Então fica aí que a vinheta já vai rolar. Olá YouTubers, eu sou o Rômulo Pimenta e você está no meu canal. Se você clicou aqui, é porque você realmente quer saber quais são os 3 erros que as pessoas mais cometem, estão jogando elas pro buraco, pro abismo e acabando de vez com o nome da profissão da fisioterapia. Mas eu quero te dizer que existem 2 lados da moeda. Existem fisioterapeutas faturando acima de 120 mil reais por ano. Mas o que eles estão fazendo de tão certo? Talvez a gente deva questionar o que os outros estão fazendo de tão errado. Então, se você é a primeira vez aqui no canal, se inscreve, clica aqui no botãozinho vermelho, aproveita, ativa o sininho para você receber todas as notificações quando a gente fizer um vídeo novo. Deixa o seu like aí. Bem, a gente pensa que todo fisioterapeuta ganha mal. Afinal de contas, as más línguas estão aí, o pessoal solta veneno o tempo todo. Muita gente diz que fisioterapeuta passa fome. Talvez essa seja uma visão que foi criada por causa de crenças populares e até mesmo por conta de pessoas que talvez não tenham aquela fonte empreendedora dentro de si. Existem formas de você virar o jogo, mesmo tendo escolhido uma profissão que é muito mal falada. O caso da fisioterapia é mais um. Pessoal, o mercado, ele é uma ciência e toda ciência pode ser estudada. Você já imaginou se todos os profissionais do mundo tivessem que ter vocação realmente para saber das coisas? Não existiria cursos. Quero fazer uma analogia muito interessante. Vou usar a profissão dos médicos. O mundo precisa de mais médicos e não de curandeiros. Você já deve ter visto empresas falindo porque existia um cara lá que era um profissional que só ele sabia fazer tal função, tal coisa. Vamos colocar aqui um designer que era o único que sabia como agradar o cliente e de repente esse cara se mudou para outro país e a empresa faliu porque ele não deixou um legado, não ensinou ninguém a fazer o que ele fazia e o cliente simplesmente não quis mais essa empresa porque o cara que movia, que era a engrenagem principal, acabou saindo e a empresa perdeu aquele tempero especial e esse cara acabou levando uma empresa toda à falência. Esse é o paradigma do curandeiro, é o cara que sabe curar, mas que só ele sabe. Você já viu, deve ter visto aí na sua cidade alguma história de um massagista que é ancestral de um japonês e, enfim, que faz uma terapia, uma massagem que só ele consegue fazer, que tira dor e tal. Às vezes esse cara morre e leva com ele todo o conhecimento, não passa adiante, né? E acaba que as pessoas, em geral, coletivamente sofrem porque o curandeiro morreu. Então, esse paradigma é o do curandeiro, tá? O profissional curandeiro, o designer curandeiro, é o cara que só ele sabe fazer e ninguém mais pode substituí-lo. A medicina, ela provou que o método ele pode ser replicável. Então, nós sabemos que no século XIX foi inventado o método cirúrgico de hipoxafena. E o cara que desenvolveu, ele patenteou o método, mas ele replicou. Imagina o que seria hoje se esse cara não tivesse ensinado isso para outros colegas cirurgiões. Quanta gente ia morrer porque o cara que sabia o conhecimento morreu e levou com ele. Então, gente, nós precisamos mais desse perfil do médico, que é o cara que ensinou, né, que replicou o método, e não do curandeiro, que é o designer ou o massagista. É por isso que o mundo precisa de pessoas que estão inventando, inovando, desenvolvendo conteúdos e conseguindo ensinar isso para outras pessoas. É o que eu faço hoje. Eu consegui misturar o melhor do marketing, a essência das ciências do marketing, com a fisioterapia que eu pratico todos os dias com os meus pacientes. E a gente conseguiu desenvolver estratégias que vão nortear o seu sucesso aí na sua carreira. Então, pessoal, não deixe de acompanhar os conteúdos que a gente vai desenvolver aqui no canal. Número 1,
não ter métodos para nada. Como eu disse para vocês, método é a ciência que vai salvar o mundo. Os métodos, eles estão aí para eles serem replicados. Antes de eles serem espalhados, eles são elaborados, testados, para daí serem aprovados. Então, isso que eu estou te falando aqui já passou por um processo como esse. Foi um processo doloroso, criativo, e depois que foi colocado em testes nas minhas 2 clínicas. E hoje eu consigo dizer para você que um dos maiores erros é o profissional não ter métodos. Você precisa ter métodos desde a entrada do seu paciente até o dia que você dá alta para ele. E hoje eu tenho visto muitos profissionais que não têm simplesmente nenhum método para abordar o paciente. Cada vez que alguém fala com você, você responde de uma maneira diferente, sem um método específico, sem um script. Isso é um erro muito grave, pessoal. Você perde a métrica. Então, às vezes, dependendo se é um paciente que te conhece, você fala de uma maneira mais próxima, e às vezes uma pessoa aleatória liga para o seu consultório, para sua secretária ou até mesmo para você atende de outro jeito. Quando você não tem um método, você não percebe onde você está perdendo, porque algumas pessoas vão fechar, outras não, mas você perdeu totalmente a capacidade de controlar o diálogo e fazer a persuasão do paciente, porque você não tem um método eficiente. Então, no dia que você está inspirado, você fecha uma consulta. No dia que você está um pouco mais emocionalmente afetado, você não fecha. Não pode haver essa variância. Só para citar um exemplo, você tem algum método para não perder uma consulta quando o paciente questiona o valor, fala que está muito caro? Quando você vai, por exemplo, confirmar a consulta do paciente no dia seguinte, você é daqueles que pergunta assim: fulano, estou confirmando o seu horário amanhã, você vai vir na consulta? Ou você criou um método específico que vai atrair esse paciente e às vezes até impedir dele pensar em faltar? Não seria melhor, por exemplo, você dizer assim: fulano, estou confirmando o seu horário amanhã com o Dr. Rômulo, ele vai estar aguardando, então às 13 horas nós esperamos você aqui. Pronto, você tirou a opção do paciente dizer: eu não sei, eu acho que eu não vou, talvez eu vou desmarcar. Profissionais não têm método nem mesmo para receber esse paciente na clínica. Vai ter dia que você recebe, vai ter dia que outra pessoa atende. Então, às vezes, o paciente fica perdido e ele perde totalmente a referência do que é o seu atendimento. Ele não vai saber falar, te recomendar, porque cada dia você age de um jeito. Comece a criar métodos. Eu já percebi que algumas vezes o paciente, ele está interessado em agendar uma consulta com você, mas depois que ele sabe o preço, ele acaba desistindo ou querendo dar a entender que vai desistir. Muitas vezes ele vai dizer para você da seguinte maneira: poxa, não, eu vou ver certinho, depois eu te retorno. Se você tivesse um método, você saberia como agir quando o paciente faz assim. Não seria melhor você responder assim para esse paciente: tudo bem, eu te entendo, mas veja bem, seria uma indelicadeza da minha parte deixar você fazer o meu trabalho. Pode deixar, seu Francisco, que eu te retorno na quarta-feira que vem às 10 da manhã. Pronto, você reverteu uma situação. Você jamais deve deixar o paciente citar quando ele vai ter um relacionamento com a sua empresa, com a sua clínica. E se você tivesse um método, você não conseguiria reduzir essas objeções dos pacientes e transformar perdas em ganhos? Segundo erro mais cometido pelos fisioterapeutas: não gerar autoridade. O primeiro passo para que você viva a liberdade financeira é você determinar quanto você quer ganhar, quanto vai valer a sua consulta, e você determinar o tipo de paciente que vai fechar com você, independente do valor que você cobra e da quantidade de pacientes que você atenda. Que é um exemplo mais prático? Eu trabalho atendendo pacientes cobrando R$190 por consulta. Mas como eu fiz isso? Se você não limpar a sua casa antes de receber a visita, você vai passar vergonha. Da mesma maneira, antes de você receber as pessoas e falar o quanto você cobra, você precisa se certificar de que a aparência da sua casa está em ordem, de que você realmente mostra tudo aquilo que você promete entregar. Se você mostrar o que você promete entregar, as pessoas não vão questionar. Você quer ser um profissional renomado? Seja especialista em algo. Eu não estou dizendo literalmente para você ir fazer uma especialização onde você vai investir muito dinheiro, talvez um dinheiro que você nem tenha.
mas eu quero te mostrar que o caminho é evitar ser o cara que faz tudo. Não coloque no seu perfil ou no seu portfólio a ideia de que você é o cara que está pronto para tudo. Se você colocar que você é quiroprata, trabalha com ventosa terapia, acupuntura, dry needling, iso-stretching, RPG e pilates, a pessoa vai se perder, ela vai olhar e falar, esse cara está fazendo um malabarismo. Não gera autoridade alguma você dizer que faz tudo. Profissionais que colocam no seu perfil um monte de técnica e especialidade são os que têm menos resultado e são os que estão mais reclamando de crise. Muito mais ainda erram aqueles que colocam lá no Instagram nome da pessoa, fulano de tal, aí embaixo, fisioterapeuta, instrutor de reggae, capoeirista e vendo Natura. Quando que uma pessoa vai passar confiança, credibilidade, autoridade, se ela é uma pessoa que mostra que ela já não consegue viver da atividade principal dela? Quando ela mostra que ela precisa de outros fontes de renda, a pessoa que vai procurar o seu serviço, ela já não confia em você. Porque se ela vê que você é uma pessoa que não se sustenta, que precisa de outras fontes de renda, ela gera um pensamento que vai gerar nela uma intuição, um sentimento de que o seu trabalho não vale nada. Infelizmente, você sendo bom ou sendo ruim como profissional, você não vai ter uma segunda chance de gerar uma boa impressão nessa pessoa. Você já perde esse paciente porque você perdeu uma chance de gerar autoridade. Você quer gerar autoridade de verdade? Centraliza você, coloque o seu título de doutor fulano, doutor ciclano, embaixo coloca fisioterapeuta e depois tratamento de alguma coisa única. Não venda técnicas, venda benefícios. Doutor Rômulo Pimenta, tratamento da dor. Acabou. Você fez o dever de casa gerando autoridade. As pessoas vão começar a chegar até você por causa desse tratamento de dor. Porém, você faz outras técnicas que no consultório você vai dialogar com a pessoa qual vai ser melhor para o caso dela. Você não precisa colocar um banner com tudo que você sabe. O paciente foge disso. A autoridade foge de você. A credibilidade foge de você. Por que é tão importante gerar autoridade? Quando você gera autoridade, o paciente vai até você. Quando você perde autoridade, você tem que ir atrás do paciente. Quer mais uma dica para gerar autoridade? Você precisa passar a imagem de que você sabe mais do que você realmente sabe. Comece a colocar você na posição que você realmente gostaria de estar. Tenta fazer um contato com o secretário de saúde, organizar uma palestra para terceira idade, uma palestra para pessoas com câncer, e essas palestras precisam ser fotografadas e colocadas lá no seu perfil, enaltecendo. Você precisa falar de você na terceira pessoa. Doutor fulano esteve palestrando sobre tabagismo na terceira idade. Com o acúmulo dessas matérias no seu perfil, as pessoas vão te enxergar de uma forma um pouco diferente, um pouco acima da concorrência, portanto, você vai poder cobrar mais porque você é diferenciado em relação aos demais. Você quer conquistar um público fiel a você? Faça conteúdos em vídeo mostrando todo o seu conhecimento técnico, científico, mas diretamente para médicos que vão indicar pacientes para você. Existe uma diferença muito grande entre a medicina e a fisioterapia, que é pautada por uma distância científica. Como esses acadêmicos não têm muito contato durante a formação, existe uma nuvem que atrapalha o relacionamento dessas duas profissões. Por isso, alguns médicos acabam não passando pacientes para o fisioterapeuta por achar que nós somos subraciocináveis, ou seja, que nós não temos um raciocínio clínico à altura do deles. Quando você contesta isso de forma amigável, mostrando conhecimento, por exemplo, num vídeo onde você explica uma patologia, citando artigos científicos, citando técnicas que você realiza para tratar isso, você acaba tirando os argumentos da comunidade médica aí da sua região. Então, às vezes, alguns preconceitos
são quebrados quando o médico vê que você tem conhecimento e ele consegue confiar de te mandar um paciente. Terceiro e último erro fatal dos fisioterapeutas: não prospectar novos clientes e pacientes para o seu consultório, para o seu negócio. Como que eu faço um erro desse na prática? Como que eu erro isso, Rômulo? É muito fácil. Você acreditava que quando você abrisse uma mercearia, as pessoas iam passar na frente e entrar. Ótimo. Para mercearia isso funciona, mas para clínica e consultório não. Você não pode achar que só de você colocar um Instagram lá, amigos, estou atendendo, abri meu consultório, isso vai trazer paciente para você. Negativo. Hoje em dia é necessário você mostrar para as pessoas que você pode resolver o problema delas. Antigamente não existia essa necessidade, mas hoje em dia o mercado mudou demais e cada vez mais as pessoas estão tendo dificuldades para assumir a prioridade de saúde. Às vezes a pessoa acha uma outra prioridade, como por exemplo, comprar um iPhone ao invés de fazer uma cirurgia. O trabalho hoje do profissional como fisioterapeuta é mínimo. Você tem que ser melhor em provar para as pessoas que elas precisam do seu trabalho do que realmente tirar a dor de uma pessoa e reabilitá-la. E você, eu tenho certeza que se interessou e quer saber muito mais sobre isso. Cara, você abriu minha mente agora, me conta como você faz para provar para as pessoas que elas dependem do seu trabalho, que elas realmente necessitam, senão elas vão passar um perrengue. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Se você está gostando desses conteúdos de marketing na fisioterapia, compartilha aí com seus amigos e deixa para mim aqui o seu feedback do que você achou desse vídeo. Aproveita para me seguir nas redes sociais, meu Instagram é esse que está aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo.